Queria saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que bom estarmos aqui na presença do nosso Deus. Como é bom saber que o nosso Criador está aqui. Como é bom saber que o nosso Salvador está no nosso meio. E como é bom saber que o Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós. Todos aqueles que se arrependeram, todos aqueles que se batizaram, receberam o Espírito de Deus, o Consolador prometido pelo Filho de Deus, Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 12. O tema da palavra, da simples palavra mais profunda, é membros uns dos outros. Diga aí para o irmão. Romanos capítulo 12, versículo 5. Romanos 12, 5. Assim também nós, conquanto somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros. Queria que você lesse, e todos vocês lessem de novo, bem alto, esse versículo 5. Eu ia pegar o Ed para ficar aqui, eu não vou pegar, o Ed para ficar aqui para mostrar como que funciona um corpo, né? Mas o do Ed, eu preferi usar o meu, mas, né, meu próprio. Então é o seguinte, somos um só corpo, um só corpo. Mostra para o irmão o seu corpo aí, ó, meu corpo aqui, ó. Teu corpo funciona bem? Teu corpo funciona bem? É perfeito, não é? Ele já funcionou melhor. Hoje, com 70, já está funcionando assim, né? Uma falhinha aqui, uma falhinha ali. Mas nós, igreja, somos um só corpo. Um só corpo. O cabeça desse corpo é Cristo. E nós somos os membros. E como que funciona um corpo? Por exemplo, hoje tivemos café da manhã. Eu comi um pãozinho, tomei leite, café. Para que eu pudesse fazer isso, eu tive que usar as mãos, a boca, o sistema de digestão, esôfago e tal. Isso chegou ao estômago, que processou, e isso que eu comi vira vida em mim. Gera vida, gera saúde. Agora, o corpo, ele funciona normalmente, não é? Ele funciona assim. Se você, depois na hora de ir embora, você vai para o seu carro, você não precisa ficar calculando muito, você vai sair daqui, vai chegar no teu carro, entrar, o teu corpo funciona perfeitamente para que você vá fazendo essas coisas do cotidiano. Não é verdade? Funciona normalmente. Somos um só corpo. Agora, o corpo tem quantas cabeças? Uma. E a cabeça é Cristo Jesus. Você sabe aonde começa a ter problema? Na nossa casa. Porque na nossa casa, geralmente tem duas cabeças. O marido e a
Ou não é? Não é para ser assim. Mas geralmente tem. Aonde que começa a sair os problemas, as discussões? As duas cabeças que pensam diferentes, nem sempre pensam igual. Para que o casal possa pensar da mesma forma, precisa olhar para cima e enxergar a cabeça da igreja, que é Cristo Jesus. Aí sim os dois vão ter a mesma cabeça. Agora, você calcula na igreja. Quantas cabeças tem aqui? Quantas ideias tem aqui? Por isso Paulo escreve aqui, somos um só, mas vários membros. O cabeça do corpo de Cristo é o próprio Senhor. Quando nós nos convertemos, nós tivemos que nos arrepender do quê? De querer ser o nosso próprio Deus. Quando nós nos convertemos, antes da nossa conversão, o nosso Deus era nós mesmos. Tudo tinha que girar em torno do meu eu. Até o meu casamento tinha que girar em torno de mim. Mas quando eu vejo que Jesus sabe muito mais do que eu, que Jesus, Ele pode fazer muito mais do que eu, que Jesus tem uma vontade que é perfeita, Jesus tem uma vontade que é única, Jesus tem uma vontade que vai resolver a minha vida. Eu nem sempre sei. Aí eu me arrependo de estar querendo ser o Deus da minha vida e deixo Ele sentar no centro dela. Glória a Jesus, que tem sido o centro das nossas vidas. Por isso que nós oramos na oração do Pai Nosso, venha o teu reino, Senhor, na minha família. Você está perto da sua esposa aí? Ora, vocês dois juntos agora dizendo, Senhor, venha o teu reino na nossa vida, na vida da nossa família. O apóstolo Paulo, esse livro de Romanos, é a carta, é a epístola que tem mais teologia das que Paulo escreveu. Ele ensina sobre a salvação, o perdão, ele ensina sobre a redenção através da graça, ele ensina a justiça através da fé, ele ensina também e fala sobre o propósito de Deus para a vida de Israel, tanto no futuro, no passado, no capítulo 9, como no presente, capítulo 10, depois capítulo 11, futuro de Israel. Mas, como todas as cartas de Paulo, ele joga um fundamento, ele joga um ensino, e depois ele fala sobre a prática. E os versículos de 12 a 16 de Romanos, 12, 13, 14, 15, 16, falam da prática do que ele já tinha falado no começo. A prática da palavra, como que nós podemos praticar. E é exatamente nesse capítulo que nós estamos entrando e vimos aqui que nós pertencemos a um corpo, a uma igreja só, mas somos vários membros. E membros, nós somos uns dos outros. Nós já somos membros uns dos outros. Precisamos aprender a funcionar como sendo membros uns dos outros. E como hoje é dia de ceia do Senhor, eu estava meio preocupado com aqueles que tomam a ceia, e isso fala em 1 Coríntios, tomam a ceia sem discernir o corpo.
Tem muitos que já morreram porque fizeram isso. E outros que estão doentes e sofrendo por causa disso. Tomam a ceia sem discernir o corpo de Cristo. O que significa discernir o corpo de Cristo? Entender que nós somos membros uns dos outros. Uns dos outros. Dê uma olhada em volta aí. Dê uma olhada em volta. Você conhece toda essa gente que está atrás de você? Está certo que alguém aqui pode ser o pé, o outro a mão. Está meio longe um do outro. Mas nós continuamos a ser membros uns dos... Tem gente que nem vem, porque não tem esse discernimento. Tem gente que vem uma ceia, só vem na ceia, e às vezes falta, então pula 2 meses. E quando toma, será que estão reconhecendo o corpo? Discernindo o corpo? Tendo noção o que significa sermos e vivermos em unidade? É tão importante a unidade que Jesus disse, sejam um. Diga para o irmão. Para que o mundo creia que tu me enviaste. É o melhor e maior método de evangelismo que tem. O Luiz estava dirigindo aqui, eu estava lembrando que ele deu uma vez um testemunho, que eles moravam perto da tenda lá e vamos conhecer aquele lugar? E foram. E por que não saíram, não ficaram? Porque foram acolhidos, foram amados. Sejam um, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Mas ainda em Romanos, capítulo 12, versículo 10, fica com a Bíblia aberta, é que nós vamos ler só Romanos aqui, né? Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos preferindo-vos em honra uns aos outros. Amai-vos. Nós sabemos que o amor é a grande ordem do Senhor Deus. Isso desde o Velho Testamento. Qual que é o grande mandamento? Amar a Deus com todo o coração, todo o seu corpo, E ao próximo como a ti mesmo. Ao próximo como a ti mesmo. Essa questão do amor é importantíssima. Eu, quando dou curso de noivos, gasto um tempo para explicar o que é amor. Mas o amor, o que nós precisamos aprender, o amor não se baseia em sentimento. Obrigado pelo amém. O amor não se baseia em sentimento. O amor é ordem. Se baseia na minha obediência. Ou eu obedeço, ou eu desobedeço. Amar a Deus sobre todas as coisas, todas as coisas. E ao próximo, como a você mesmo. O amor se baseia em obediência. Quer ver outra coisa? Perdoar é ordem. Perdoai-vos mutuamente uns aos outros. Perdoar é ordem. E o perdão, sendo ordem, ele não se baseia em sentimento. A hora que eu sentir, eu perdoo fulano. Você nunca vai sentir. Se está duro para perdoar hoje, vai estar mais difícil daqui 2 meses. Perdão é ordem.
Então, quando a Bíblia diz, amai-vos uns aos outros, é ordem. Nós somos membros uns dos outros. Para quê? Para amarmos, para abençoarmos, para perdoarmos. Eu não esqueço de contar de uma irmã, já anos atrás. Ela estava com um problema na perna, que ninguém sabia o que era, os médicos também não, e marcaram uma cirurgia para fazer uma cirurgia de investigação na perna dela. E ela estava num grupo, e ela já tinha compartilhado nesse grupo que ela tinha que perdoar a sogra dela. Ela estava separada do marido e ela achava que a sogra tinha tido muito a ver, né? E ela estava numa reunião, ela contava para o grupo, já perdoou? Não consigo e tal. Ela estava no grupo, de repente ela levantou, dá licença, saiu. E foi direto na casa da sogra. Bateu, abraçou a sogra, não precisou falar muito. Perdoou a sogra e foi curada. Foi curada. A doença estava aqui. Doença estava aqui, os ossos começam a doer. Não espere sentir para perdoar o próximo. Tanto que nós oramos a oração do Pai Nosso e muitas vezes passamos batido num pedacinho. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quantas vezes nós já oramos isso? E quantas vezes a gente nem a esposa perdoa? Nem um pai, muito menos um irmão. Então, amai-vos. E aqui está os uns aos outros. Segundo, capítulo 12, a parte B. Em honra, né? Diz aí, eu li certo? Eu estou aqui. Em honra uns aos outros, preferindo-os em honra. O que significa isso? Nós temos aquele mandamento, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. Honrar significa preferi-los em primeiro lugar. Senhor, obrigado pelo meu pai, obrigado pela minha mãe, porque não existe outro pai e mãe para mim melhor do que eles. Ah, Bilão, mas você não conhece o meu. Mas Deus conhece. E Deus te conhece. Os seus pais vão ser usados para te moldar. E Deus sabe o que você precisa. Honra teu pai e tua mãe, preferindo-vos em honra, em primeiro lugar. Se você vai dar um serviço para alguém fazer, procura um irmão primeiro. Ore pelo irmão. Às vezes o irmão tem dificuldade naquele serviço que ele faz. Ore por ele. Eu tenho um irmão aqui que me acode lá quando eu estou precisando de eletricista. Não é o João, é o outro que eu é o Valdir, está aí? Não? Então posso falar. O Valdir ele faz com o maior carinho. Mas você precisa ficar em cima dele, né? E, senão ele fica conversando o tempo todo. Mas eu chamo, eu oro com ele e ele nos serve. Louvado seja o Senhor pela vida do Valdir. Ok. Então, preferindo-vos em honra. Você prefere os seus amigos lá de fora ou os irmãos?
Não é que você não tenha que amar os amigos lá de fora, inclusive por causa de Cristo. Mas quem que você prefere? Você nem conhece. Eu não conheço todos. Deveria conhecer. Outro ponto, capítulo 12, versículo 16. 12, 16. Tende o mesmo sentimento, uns como os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendentes com o que é humilde, não sejais sábios aos seus próprios olhos. Tende o mesmo sentimento. Eu já falei disso no começo, né? Para termos o mesmo sentimento, temos que ter o mesmo cabeça. É lógico que você vai ter os seus sentimentos, você vai ter as suas ideias, diferente do outro. Mas em questões fundamentais, bíblicas, das ordens do Senhor, tem que ser igual. Tem que ser igual. Se vocês estão pensando diferente sobre algo que é fundamento, tem que conversar com o pastor, com o líder, para ver o que está acontecendo. Tende o mesmo sentimento. Falar isso para marido e mulher é complicado. Ou não é? Eu sei que lá vocês não têm problema. Em casa é complicado. E a minha esposa está aí? Ela é brava, hein? Ela está aí, já descobri, foi fácil. Né? Um só pensamento. Entra no quarto e ora com ela. Entra no quarto, abra a Bíblia com ela. Em nome de Jesus. Outro. Romanos 14, vamos mudar agora, 14, 13. 14, versículo 13. Não nos julguemos mais uns aos outros. Não nos julguemos mais uns aos outros. Você já julgou alguém que está aqui? Levanta a mão. Eu já. Eu não estou olhando para ele. Pô, mas como nós gostamos de julgar, né? Olha, eu não gosto de falar mal, mas... E aí sai. Até Jesus chegou ao mundo e disse assim, eu não vim julgar, eu vim salvar. Não vim condenar, eu vim salvar. A condenação é depois. Jesus está aqui, entre nós. Ele não veio julgar, ele veio salvar. Ele veio te perdoar, nos acolher. Nós temos que aprender a nos acolher. Nós temos que aprender a não julgar. Em nome de Jesus. Capítulo 14, ainda, versículo 19. De Romanos. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Seguimos as coisas da paz. A Bíblia diz, no que depender de você, de mim, promova a paz, viva em paz. No que depender de você. Se o outro não quer, problema é dele, mas eu quero a paz. Para a edificação, para que nós
estejamos edificando a vida do outro e sendo edificado pelos outros irmãos, sendo construídos, sendo fundamentados. Discernir o corpo, irmãos. Romanos 15, 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Acolhei-vos. Acolhei-vos. Você vai sentar para almoçar com a sua esposa, com os filhos, de repente toca a campainha. Você abre a porta, é um irmão. Eu estava passando por aqui, vim dar um abraço. Quer entrar? Nós já estávamos sentando para almoçar, mas você quer entrar? Eu tive um avô, meu avô Gabriel, que se bobeasse, ele entrava com um mendigo para sentar na mesa dele e comer com ele. Ele acolhia. A pessoa batia para pedir um copo d'água, a hora que via, estava sentado na mesa dele. Uma vez um pastor, o reverendo Antônio Elias, foi a uma cidade pequena, pregou lá e tal, e ficou para outro dia, para ir embora no outro dia, e falou, eu vou no culto à noite numa igreja diferente. E foi, uma igreja pequena, cidade pequena, ele entrou, sentou, o pastor estava viajando, um outro que pregou, de acordo com ele, disse que picou um fumo, que a fuma pegou um versículo e ficou enrolando, né? E no outro dia não aguentou, ele passou, estive aqui, ninguém me conhece, entrei, saí, ninguém quis me conhecer, ninguém me abraçou, ninguém me cumprimentou. Para a glória do Evangelho, feche o templo. Pastor Antônio Elias. Gente, um visitante não pode entrar aqui, passar uma hora e meia conosco, sair e não ser abraçado, cumprimentado, amado. Como eu falei que aconteceu com o Luiz. Eu tive uma senhora num grupo já há anos, na época da tenda, ela faleceu já. E toda reunião que ela ia na minha casa, eu dava um abraço nela, apertadão, né? Ela era gordinha também, então. E um dia ela falou para mim, Milão, eu gosto de vir no grupo. Eu falei, que bom, você gosta da palavra? Não, eu gosto do teu abraço. Porque é o único abraço que eu recebo na semana. Uns meses depois ela faleceu. Agora, será que tem gente aqui que o único abraço que recebe é aqui, no dia da ceia? Meus irmãos, abraça de verdade mesmo, porque as pessoas lá fora não são abraçadas. Mas aqui tem que ser amada. Aqui tem que ser abraçada, cumprimentada. Nós somos um povo que tem cheiro. Nós somos um povo que tem cara. Nós somos um povo que tem cor. Nós somos um povo que representamos os céus. E os céus ama. Porque de tal maneira Deus nos amou, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E finalmente Romanos 16, 16.
16. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Saudai-vos com ósculo santo. Sabe o que é ósculo santo? Beijinho na face. Eu sei que depende um pouco da cultura de cada povo, de cada um, não é? Mas aqui está querendo dizer, saudai-vos. Se for um aperto de mão de verdade. Se for um abraço de verdade. Se for um ósculo santo, você tem essa intimidade, que seja de verdade, com sentimento, de amor fraternal. As pessoas precisam de carinho. Nós precisamos de carinho. Precisamos ser amados. Às vezes, nem em casa você recebe mais abraços. Eu agora, aliás, foi a ideia da minha esposa, uma grande ideia. Ela falou, eu não quero que você saia da cama, eu saio mais cedo, né? Eu não quero que você saia da cama sem me abraçar. Mas eu falei, meu amor, não foi bem assim. Mas eu falei, olha, eu fico com medo de te acordar, porque tem uma coisa, a minha esposa, eu amo a minha esposa, mas ela é assim, ela enquanto não toma café depois que levanta, você não pode relar nela. Né? Ela era assim, você falava, bom dia por quê? Né? Aí tomava café, pronto, virava o disco. Mas quando começou com essa história de abraçar, se eu soubesse, eu tinha começado isso bem antes. Vou levantar, dou aquele abraço, ela acorda assim, né? E já vai fazendo assim, e assim, né? Hoje acho que eu não almoço em casa. Meus irmãos, membros uns dos outros. É dia de ceia. Temos que discernir o corpo de Cristo. Temos que querer fazer parte. E saber que naquele dia, Jesus vem buscar o corpo, a igreja, e vai nos arrebatar, ou aqueles que morreram vão ressuscitar, para vivermos eternamente com Ele, com o cabeça do corpo de Cristo. Que Deus nos abençoe. Eu chamo os presbíteros que venham à frente, diáconos. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.